João capítulo 11, versículo 21. A mensagem dessa noite: atitude crente diante de Jesus. Que isso significa? Diante de Jesus, eu tenho que desenvolver uma atitude crente. Na vida, quando os problemas chegam, as circunstâncias adversas batem a nossa porta, nós muitas vezes assumimos uma atitude incrédula, uma atitude de ansiedade, colocamos a preocupação no coração, e mesmo estando diante de Jesus, parece que o caos ao nosso redor nos leva a assumir uma atitude não crente. Mas hoje nós veremos que é possível assumir uma atitude crente diante de Jesus. E essa atitude se deve assumir na mais perversa das circunstâncias da vida. O texto bíblico diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Tem algo mais perverso para a condição humana do que perder um ente querido? Perverso em termos de algo que afronta os sentimentos, o coração, algo que tira o nosso chão, nos coloca numa situação de vazio, de saudade, de choro, de dor. A morte de alguém que gostamos nos coloca em xeque-mate. Nós nos sentimos pequenos, nós nos sentimos impotentes. O ministério da morte nos coloca, e eu chamo de ministério significando que a morte parece que tem um serviço: mostrar a todos nós qual é a nossa condição. É de impotência, é de pequenez, é de submissão às circunstâncias. É o que está passando Marta. Marta e Maria perdem o irmão por causa de uma doença. Havia acabado de enterrar o irmão, já estava no 4º dia. Quando Jesus chega, o drama está instalado. Por quê? Lázaro é uma pessoa útil, boa. É aquele irmão que faz falta. Na cultura judaica, o homem, eles não eram casados, significa que toda a sobrevivência das irmãs dependia dele. Agora imagine, ele morre. Como vai ficar Maria e Marta? Mas ao mesmo tempo, como vai ficar essas irmãs que teve um irmão bom, trabalhador, presente, amigo? Agora, é dramático a situação delas. A morte entrou, o problema se instalou, aquela família tão pacífica, aquela família tão pacata, aquela família que parecia tão bem ajustada, agora se vê dentro de um redemoinho. Aí Jesus chega. E agora Marta é confrontada com o problema, a perda de Lázaro, o drama familiar e a presença de Jesus. E diante de duas situações, de duas circunstâncias, nós temos que assumir uma atitude. Quem irá se impor ao nosso coração? Quem se impõe no coração de Marta? Jesus ou o problema? Veja que, quando Marta encontra Jesus, ela tinha todo motivo de praguejar, reclamar e murmurar. Jesus parecia amigo, Jesus parecia gostar tanto dessa família, Jesus parecia com tanto apego, mas foi comunicado e ele não chegou, ele não veio, ele não se apressou. Todo mundo estava ali assistindo, há 4 dias os judeus estavam assistindo essa família. As pessoas
contribuíram, as pessoas ajudaram no enterro, as pessoas estavam presentes, consolaram, confortaram. E Jesus, mesmo avisado, chega depois. É claro, a cabeça, o coração de Marta poderia ser levado a uma atitude mesquinha, a uma atitude de revolta, a uma atitude de murmuração. E na presença de Jesus só tem muito o que reclamar. Mas Senhor, eu pensava que o Senhor gostava de nós. Eu pensava que o Senhor sentia apreço por nós. Eu enviei um recado e eu sei que o Senhor recebeu o recado. Com certeza, quem enviou para Jesus o recado depois voltou e disse, ele recebeu, ele foi informado. E o Senhor não fez nada, não veio. Tão necessário para nós a tua presença, o teu conforto, a tua ajuda. Porque bom é ter pessoas que nos amam ao nosso lado. E o Senhor não. O problema nos faz, muitas vezes, assumir atitude contrária à fé. Muitas pessoas tomam atitudes movidas pelo problema. Mas Marta não. Marta ela assume uma atitude crente diante de Jesus. Que atitude é essa? Primeira, a atitude de Marta é colocar Jesus como centro de tudo. Senhor, diz ela, se estiveres aqui. Para ela, Jesus faz a diferença. Veja que amigos estavam ali, assistiu Marta e Maria, os judeus, os vizinhos. Mas para Marta, necessário é Jesus. Quem faz a diferença é Jesus. É Ele que não pode faltar. Isso é atitude crente. Tem pessoas que se satisfazem com as amizades, se satisfazem com o trabalho, se satisfazem com o que tem. Para essas pessoas parece que basta. Tendo, está tudo bem. Pragueja e murmura quando não tem. Pragueja e murmura quando falta. A atitude crente de Marta diante de Jesus é: Jesus, necessário é o Senhor na minha vida. O que importa é o Senhor aqui. Ajuda se tem muito, mas Jesus só existe um. Amizades, companheiros, pessoas que trazem conforto, palavras amigas, se tem várias, mas só tem um que é necessário, que faz a diferença. Só existe um que, chegando, mesmo que ele não mova 1 centímetro do nosso problema, mesmo que ele não resolva nada, mas o que importa para o crente é ter Jesus presente. Senhor, se estiveres aqui, todo mundo estava, mas a minha questão crente é Jesus estar. É Jesus chegar. É Jesus se manifestar. É Jesus olhar. É Jesus falar. É Jesus fazer. Porque Jesus é o centro da atitude crente. Diante de Jesus, nós assumimos essa atitude de Ele é a pessoa que falta. Ele é a pessoa necessária. Ele é o que faz diferença. Os outros não é suficiente. Nessa atitude, o crente agradece todo o companheirismo, toda a presença, toda a ajuda. Mas não descarta jamais Jesus está com ele. Porque ele sabe que se Jesus está presente, se Jesus está com ele, basta uma só palavra e tudo será resolvido. Se Jesus chegou, então tudo está sob controle. Se Jesus está presente, então
algo vai acontecer, porque é Ele que faz a diferença. Os amigos não fizeram, os vizinhos também não, aqueles que acompanharam o enterro não mudou nada, os que ajudaram no enterro também não. Mas aí Marta chega com essa atitude crente diante de Jesus e diz: Senhor, se estiveres aqui, Senhor, olha, faltou algo. Para mim, as coisas, seja alegria ou seja tristeza, dor ou contentamento, o Senhor tem que estar junto. O que me incomoda é o sentimento que Marta passa para Jesus. Senhor, o que me incomoda é que necessário se faz a tua presença. O que importa é a tua presença. E o Senhor não estava. Porque sou crente, tenho uma atitude de crente, estou diante de ti, e diante de ti o Senhor se torna centro. Segunda atitude: Senhor, se eu estiver aqui, não teria morrido meu irmão. A segunda atitude crente que desenvolve o coração de Marta leva em conta que Jesus é capaz de intervir na mais dramática das situações, a própria morte. E aí onde está? Eu já falei aqui que eu nunca fui para um velório e orei no velório para o morto ressuscitar. Talvez você tenha alguma vez orado. Mas eu vou para um velório orar para o consolo da família, orar para... Mas eu não lembro de ter ido para um velório e orado para o morto ressuscitar. Será que a gente acredita mesmo que Jesus é capaz de todas as coisas a ponto de ser como Marta e dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido? Será que nós temos essa atitude crente diante de Jesus, de que Ele é capaz de intervir no mais dramático das situações e resolver? Jesus, se o Senhor for comigo, isso aqui não é impossível. Jesus, se o Senhor estiver comigo, eu enfrento, eu suporto, eu venço, está tudo bem, eu não me desespero, eu não perco o ânimo, eu não perco a paciência, eu levanto a cabeça, eu continuo, se o Senhor estiver. Porque sei que o Senhor é capaz de intervir de forma eficaz no mais dramático do problema e resolver. Pode não fazer, mas é capaz. Então, é bom estar com quem pode. Jesus pode e quer. E isso nós temos que colocar sempre no nosso coração. Quando eu peço algo, eu tenho que entender: Jesus pode fazer e quer fazer. Porque não adianta também poder e não querer. Algumas pessoas querem e não podem. Outras podem e não querem. Mas o nosso Deus é o Deus que pode e quer. Ele chegou para o leproso e o leproso disse assim: Senhor, se queres, bem pode me limpar. E Jesus disse: quero, seja limpo. Quis e pôde. Pôde e quis. E isso é algo que temos que assumir como uma atitude crente diante de Jesus, que Ele pode todas as coisas. O mais dramático da vida, Jesus pode intervir. Por isso, minha atitude diante dele é de: se o Senhor estiver, eu vou. Se o Senhor estiver, eu posso. Se o Senhor for comigo, dá certo. Porque eu sei da capacidade de Jesus, porque toda autoridade e todo poder foi dado nos céus e na terra para Cristo. E esse mesmo Cristo está diante de nós. E nós temos que assumir uma atitude crente como Marta. Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Terceira atitude crente
diante de Jesus é que a atitude se transforma numa oração, numa confissão de total dependência e fé em Jesus. Que Marta está falando? Marta está fazendo uma profissão de fé a Jesus. Ela está declarando sua fé em Jesus. Ela chega para Jesus e diz: Jesus, eu creio assim em ti. Nisso eu não tenho dúvida. Nisso o meu coração está firme. Jesus, eu creio que se o Senhor estivesse aqui, não teria o meu irmão morrido. Isso é atitude de fé. Mas nessa atitude crente diante de Jesus, você tem que confessar, professar essa fé. Na sua oração, no seu dia a dia, o problema bate a porta, você chega para Jesus e diz: Jesus, eu não temo, porque eu estou contigo. E vai trabalhar, e vai para a rotina, e enfrenta o problema, e enfrenta a circunstância. Mas a primeira coisa que você faz, antes do enfrentamento, é declarar para Jesus como você crê. Afirmar diante de Jesus a sua fé. Assumir essa atitude crente, através da profissão de fé. Lázaro morreu. Marta chega e diz: Jesus, meu irmão não teria morrido se o Senhor estivesse aqui. O problema bate a tua porta. Você se reserva. Eu tenho uma prática. Quando eu passo algum problema sério, grave, eu preciso imediatamente, pelo menos de 5 minutos. Eu recebo uma notícia, eu recebo alguma coisa assim que me abala, eu preciso ir urgentemente, pelo menos 5 minutos. É quando justamente eu mesmo, em 5 minutos, eu faço a minha declaração de fé para Deus. Eu preciso disso. Eu preciso alinhar o meu coração diante de Deus, para poder me levantar e partir para o enfrentamento. É o que Marta está fazendo. Enterrou o irmão, está sofrendo, mas ela chega para Jesus e declara a sua fé. Jesus, tudo isso aconteceu conosco, mas o meu coração continua firme. Eu penso assim ainda. A morte do meu irmão não alterou nada. Eu sei que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque eu creio em ti assim. Eu aprendi assim, creio assim. Foi assim que Deus me revelou que o Senhor é Salvador. Então, o problema, a perda, a dor não altera a minha fé. Porque ela tinha uma atitude crente diante de Jesus. E essa atitude a levava a fazer uma profissão de fé antes de qualquer tomada de decisão. Às vezes a gente vai decidir as coisas sem antes fazer a profissão de fé. Decidir diante de Deus antes de decidir diante do inimigo. Decidir diante de Deus antes de decidir diante do problema. Por isso eu falo que eu mesmo, diante de um problema, eu preciso urgentemente. E é muito fácil. Se você estiver comigo, eu atender um telefone, ou alguém chega e dá uma notícia, você pode perceber, se você estiver comigo, eu fico meio fora do ar, durante um tempo. Naquele momento eu estou fazendo a minha profissão de fé. Eu estou dizendo para Deus: Senhor, isso está acontecendo, não muda nada no meu coração, o Senhor continua sendo meu Deus, eu confio em Ti, que contigo sou mais do que vencedor. Então me dá a força para resolver isso aqui. Agora mesmo eu vou sair. Seja minha entrada e minha saída. É preciso porque é atitude crente diante de Jesus. Feito, você pode então resolver. Ir. Partir para o confronto. Porque você assumiu uma atitude crente diante de Jesus. Essas são as atitudes crentes diante de Jesus que temos que tomar. Primeiramente, lembre-se, Jesus é centro. Você sabe que se Ele estiver, Ele faz a diferença. Não são amigos,
não são companheiros, vizinhos, não são os médicos, que Deus possa usar todos eles para ajudá-lo. Mas é Jesus que faz a diferença. É se ele estiver. A segunda atitude, em que se ele estivesse, não teria morrido. Essa questão do crente saber que ele intervém eficazmente no mais dramático da situação. O que é que está dramático na tua vida? Lembre-se, Jesus pode intervir eficazmente. E por último, a atitude de fazer a sua profissão de fé quando diante de um problema. Declarar que nada mudou no seu coração. Você crê da mesma forma. Jesus é o mesmo para você, ontem, hoje e será sempre. Você vai enfrentar, e vai enfrentar como crente, com Jesus no coração, na vida, na fé. Que seja essa a nossa atitude todo dia. Você talvez não esteja passando por nenhum grande problema. E mesmo assim tem que tomar essa atitude todo dia. Como Marta. E talvez você esteja passando por problema. Então também tem que tomar essas atitudes diárias. Quando o problema chega, às vezes é necessário dizer: Senhor, Tu és o centro. É o Senhor que faz diferença. Por isso eu vou estar contigo nesse momento. Senhor, Tua ação pode mudar tudo na minha história. Senhor, eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Isso tem que ser constante na nossa vida. Baixe a sua cabeça. Faça como Marta. Diga para Jesus que se o Senhor estiver, algo vai acontecer de maravilhoso. Declare a tua fé a Jesus. Diz para Ele que no teu coração nada mudou. Talvez você não esteja entendendo nada do que aconteceu contigo. Mas você é capaz de dizer: Jesus, nada mudou no meu coração em relação a Ti. Minha vida se tornou um drama só. Mas nada mudou no meu coração, porque eu creio que se o Senhor estiver, faz a diferença. Por isso eu tenho o Senhor na minha vida, porque faz diferença. Eu creio que o Senhor pode intervir eficazmente, mudar tudo. O Senhor mudou na vida de Marta tudo. A maior ajuda que ela tinha recebido das pessoas foi ajuda para enterrar o irmão. E Jesus ajudou eficazmente, ressuscitando Lázaro. É uma grande diferença. Jesus faz diferença. E que você possa, em nome de Jesus, declarar fé nele. E que ele, se ele estar, o bem vai prevalecer sobre sua vida. Te louvo e te agradeço, Deus, pela tua bondade. Bondade da tua palavra. A bondade de colocar Jesus na nossa vida para ser o nosso Senhor e Salvador. De colocar essa atitude no nosso coração. De crer que Jesus faz a diferença e é a nossa diferença. Te louvo e te agradeço, Deus. No nome de Jesus. Amém.